Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai discutir emaranhamento em estados mistos. Então, a gente viu, né, que uma definição de emaranhamento lembrando o caso do estado puro, né? A gente dizer que um sistema de estados puros bipartido, um sistema bipartido num estado puro, né? Ele sempre pode ser escrito nessa forma de Schmidt, que é alguma coisa dessa forma aqui, certo? E esse estado é emaranhado se o número de Schmidt for maior do que 1, ok? E o número de Schmidt é o número de termos nessa decomposição aqui, certo? Como é que a gente pode definir uma coisa similar para estados mistos? Bom, uma coisa fundamental sobre emaranhamento é que ele não pode ser criado localmente. Okay? Então, eu quero aproveitar essa situação para definir o conceito de local operations and classical communication. Então, vou ter duas pessoas, né, Alice e Bob, e eu vou supor que a única coisa que elas fazem é Local Operations and Classical Communication. Vocês vão ver esse acrônimo muito na literatura. Significa dizer que a Alice só pode fazer operações do tipo uma coisa que só atua no canal dela, né? Super operador que só atua no canal dela, e o Bob só pode fazer um super operador, que é o super operador da Alice, o super operador do Bob. Então, eles só podem fazer canais quânticos locais, né? E eles podem trocar bits clássicos. Então, essas são as únicas coisas que esses observadores podem fazer. É importante reforçar que eles não podem trocar qubits. Okay. Então, é um fato de emaranhamento, né? Que se você só pode fazer LOCC, você não pode criar emaranhamento. Okay? Você criar emaranhamento, você precisa fazer algo genuinamente não local, no sentido de que você tem que ter uma interação que pegue que o bit da Alice e o que o bit do Bob e atue nos dois
simultaneamente, de uma maneira global, né? Ou uma maneira contraintuitiva de fazer emaranhamento, que eu recomendo vocês darem uma olhada, foi apresentado em 2003, perdão, nesse paper PRL 91037 902. Os autores são Kubit, Vestraet, Dürr e Sira, que são caras famosos, né? Onde ele mostra que eu tenho um sistema A, um sistema C e um sistema B. O sistema B é um sistema quântico, um qubit. O sistema A, ele interage localmente com o sistema C, mas essa interação não é capaz de gerar emaranhamento. Mesma coisa aqui. C e B interagem, mas C e B não emaranham. No final da operação, A vai estar emaranhado com B, apesar de que nenhum deles jamais emaranhou com C. Eles mostram que isso é possível. É um paper teórico. Então, esse paper mostra, né, interessantemente, que se você permitir mandar qubit, estados quânticos genéricos, né, você consegue criar emaranhamento. Então, por isso não se chama Local Operations and Quantum Communication. Né? Se chama Local Operation Classical Communication. Mas vamos lá, vamos definir emaranhamento para estados mistos. Então a gente vai falar o seguinte. Um estado bipartido misto, ρAB, é separável se ele pode ser escrito dessa forma. Aqui diz respeito ao espaço B, aqui diz respeito ao espaço A. Isso é a mesma coisa que escrever coeficiente P e J, né? Podem ser diferentes, são diferentes desses caras aqui. Em outras palavras, um estado misto bipartido é separável se ele admite uma realização como um ensemble de estados separados. Então, existe um ensemble de estados produto e esse estado ρAB pode ser escrito nessa forma. Então, ele é separável. Esses caras aqui são matrizes de densidade. Claro. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um estado separável. Rho 1/4 da identidade, tensor identidade. É claro que isso aqui pode ser escrito
como sendo 1/4, 0,0,00, mais 0,1. 0,1. 0, certo? Mais 0, 0, mais 1, 1, ok? Isso é simplesmente produto tensorial da identidade com ela mesma. E claro que eu posso escrever isso como uma decomposição de estados da base de Bell, né? Não importa. Então, tem infinitas decomposições da identidade. Então, está aí um exemplo de um estado separável. A gente vai ver mais daqui a pouco. Né? Esse é o exemplo mais óbvio. Ok? Agora eu queria discutir um critério que responde à seguinte pergunta. Como é que a gente testa para saber, de maneira rápida e eficiente, se um estado é separável? Né? Ou se ele admite uma decomposição naquela forma. Então, eu gostaria de introduzir essa noção de PPT criteria. Né? Partial Transpose Criteria. PT. O critério de transposição parcial. A operação de transposição, a gente já viu, ela pega esse operador aqui e me leva nesse operador aqui. Em particular, se M é hermitiano, M transposto vai ser igual ao M complexo conjugado, simplesmente tomar o complexo conjugado dele. Que significa dizer que M transposto é hermitiano. Certo? Então, se eu tenho uma matriz de densidade ρ, ρ transposto é uma matriz de densidade. Por essa razão, ele continua sendo um operador, não muda o traço, né? Transposição não muda o traço, obviamente. E ela também continua sendo um operador hermitiano. Certo? Então, claro, ela continua se ela não muda os autovalores, né? Não muda ela continua sendo positiva. Certo? Então, a transposição é um mapa positivo que preserva o traço. Ok? Eu deveria chamar isso aqui de PPT, na verdade, que é Positive Partial Transpose, é o nome do critério. Então, T é um mapa positivo e que preserva o traço.
Porém, a gente viu ao longo do nosso curso, nas aulas passadas, que T não é completamente positivo. E uma maneira de ver isso era que eu vou lembrar vocês, o operador parcialmente transposição, né? Identidade tensor T, onde eu faço nada num subespaço e transponho o outro. Se eu aplicasse isso na matriz de densidade associada a esse estado aqui, T rho φ, esse cara vai ser 1 sobre N, soma em J, I, J, J, certo? A gente mostrou que a transposição parcial nesse cara, rho φ, ela era igual a 1 sobre N IJ, IJ, JI. Que, por sua vez, é uma operação quântica, dividido por N, que a gente chamou na época de swap. E a gente viu que esse cara tem alto valor mais e menos 1. Então, se ele tem alto valor menos 1, ele já não é um operador positivo. Entendeu? Então, esse cara não é completamente positivo, porque a atuação dele na extensão do espaço de Hilbert pode te levar a um operador não positivo. Isso está lá nas aulas do passado. Está explicado lá. Então, com isso, a gente consegue um critério para decidir se um estado é separável ou não. O critério é o seguinte. Eu vou denotar ρ PT, partial transpose, a operação identidade tensor transposta aplicada em ρ. Okay? Então, eu tenho um estado separável ρAB. E pode ser escrito dessa forma. O ρAB PT vai ser igual a uma soma em IJ, PIJ, ρAI, tensor ρB, J, PT. Perdão. Transposto só. Certo? Agora, se esse cara é separável, esses dois caras são operadores de densidade. Isso continua sendo um operador de densidade e a gente viu que isso continua também sendo um operador de densidade, porque a transposta não muda o traço. O traço continua somando para 1, ele continua sendo um operador positivo. Então, a gente tem aí uma condição para separabilidade. Uma condição necessária. Se ρAB for separável, ρAB PT é positivo. Então, essa é a condição de separabilidade PPT, Positive Partial Transpose.
É bem simples, na verdade. É bem simples. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Que é o exemplo dos chamados estados de Werner. Werner é um físico alemão, um senhorzinho. Está vivo ainda, se não me engano. Considera o seguinte estado mistura. Rho de lambda vai ser lambda φ mais 1 menos lambda sobre 4 identidade. Então, estou misturando o estado completamente misto com peso 1 menos lambda com o estado de Bell φ mais com peso lambda. Ok? Bom, a gente pode fazer o ρ transposto parcial. Isso aqui vai ser igual a lambda φ mais pt mais 1 menos lambda sobre 4 identidade. A identidade transposta parcial continua sendo a identidade, né? Isso aqui é a identidade, transforma a identidade. Se eu transpor uma identidade, ela continua sendo a identidade, porque os elementos fora da diagonal são exatamente nulos. E esse cara daqui, eu posso escrever como sendo lambda que multiplica 1/2 da identidade menos psi menos psi menos. Então, essa é uma conta simples, na verdade, que você pode fazer. Né? Só escrever explicitamente aquele cara e mostrar que ele é igual à identidade sobre 2 menos o projetor associado ao singleto. Claro que eu vou continuar tendo 1 menos lambda sobre 4 identidade. Okay. Agora, esse cara daqui, ele vai ter um alto valor negativo se lambda for maior do que 1/3. Pode mostrar isso. Só basta calcular o alto valor desse cara. Vai ser uma função de lambda, né? Claramente. E essa função ela é negativa se lambda for maior do que 1/3. Então, existe, né, um limiar a partir do qual esse estado é separável e a partir do qual ele é não separável, ou emaranhado. Então, a gente pode fazer o seguinte desenho. Aqui vai ser a reta lambda. Aqui está 1/3. E todos esses caras aqui, parametrizados daquela forma, né, são os estados separáveis. Daqui para lá, são emaranhados. Aqui em 1/2, né, a gente pode mostrar que você, a partir desse 1/2, vai violar a desigualdade de Bell. Ou seja, entre lambda igual a 1/3 e 1/2, aquele estado admite um modelo de variáveis escondidas que descreve as estatísticas de experimento sobre eles. Okay? Então, esse cara daqui, ser emaranhado não é uma condição suficiente para você violar Bell.
uma desigualdade de Bell, né? Fazer um teste estatístico de Bell. Ou seja, não é uma condição suficiente para que não exista uma teoria de variáveis escondidas que descreva o seu estado. Okay? De fato, entre lambda igual a 1/3 e 1/2, aquele estado de Werner, né? Que é simplesmente a mistura. Vou botar aqui, só para lembrar. Esse é o estado. Uma mistura de φ mais com a identidade sobre 4. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você é emaranhado, não necessariamente quer dizer que você não possa ser explicado por variáveis locais, por variáveis escondidas, certo? Teoria local de variáveis escondidas. Mas tem mais. Se você é separável, também não significa dizer que você seja clássico. Então, um autor muito famoso, Zurek, introduziu num paper na PRL em 2002 uma medida de emaranhamento chamada discórdia quântica. Basicamente, essa medida é uma maneira de você tem duas maneiras em mecânica quântica de calcular a informação mútua entre dois estados, entre dois sistemas, né? E ele mostrou que quando essas maneiras não batem, o estado é não clássico. Em mecânica clássica, eles sempre batem. E a conclusão do paper é que a ausência de emaranhamento não implica classicalidade. De fato, os estados de Werner, o Zurek mostra no paper, são não clássicos para qualquer lambda. Certo? Então, não classicalidade, ele atribui isso, claro, ao princípio da superposição, né? Que é uma coisa que não acontece na mecânica clássica. Classicalidade, emaranhamento, não localidade, né? Que às vezes violação de Bell é chamada não localidade. São conceitos muito sutis quando você lida com estado misto, né? Então, tem uma literatura vasta de emaranhamento em estados mistos, não classicalidade e não localidade de estados mistos, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, mas é importante vocês saberem que existe isso. Okay? Então, isso definiu para a gente emaranhamento em estados mistos. Né? E na aula que vem a gente vai continuar, finalmente, acredito, entrando em computação quântica, que é um dos tópicos principais desse curso. Tá? Então, fiquem em casa, fiquem bem, espero que todos estejam saudáveis e até a próxima, pessoal.